Oi, gente, bom dia, paz do Senhor, vocês estão bem? Eu estou aqui no meu propósito de oração, aquele que eu falei para vocês das 5h45 da manhã, e o Senhor me deu um texto que eu quero compartilhar com você. Talvez você esteja precisando ouvir estas palavras. Cantares de Salomão, capítulo de número 2, o versículo 15, diz-nos assim: Apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que fazem mal à vinha, porque as nossas vinhas estão em flor. Cantares capítulo 2, versículo 15. Você sabe que Cantares de Salomão, gente, é a poesia, né? Entre o noivo e a noiva, que espiritualmente falando aponta para a relação entre Cristo e a igreja. A vinha aqui, gente, representa o coração humano. Ouçam isso. O lugar onde o amor ele deve florescer. Mas as ervas daninhas, as raposas, elas simbolizam infiltrações sutis que destroem esse jardim. Tá, Luciene, mas o que seriam essas ervas daninhas? Vem comigo. Assim como no campo, gente, natural, as ervas daninhas, elas crescem rapidamente e elas sufocam as boas plantas, no campo espiritual, elas representam tudo que, se não for arrancado imediatamente, comprometem o crescimento, a maturidade e também o avanço. As raposas pequenas são pecados sutis, são hábitos escondidos, são concessões. Os espinhos falam de amargura, de ressentimento, de feridas que não foram tratadas. Até mesmo preocupações, distrações mundanas. E também, gente, simbolizam desejos carnais que sufocam a nossa vida espiritual, nosso relacionamento com Deus. Jesus disse isso no capítulo 13 de Mateus, dos versículos 7 a 22, na parábola do semeador. Ali a gente vê as sementes sufocadas pelos espinhos, que falam sobre riqueza sem propósito, fala sobre ansiedade, enganos da vida. E o escritor aos Hebreus também fala no capítulo 12, versículo 15, sobre a raiz da amargura, que contamina muitos. E Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 5, no versículo de número 9, que um pouco de fermento, ele leveda toda a massa. Ou seja, não são apenas os pecados graves, gente, que destroem a vida, mas também as pequenas ervas daninhas diárias. Os probleminhas, sabe? Aqueles que são bem pequenos, que se nós não resolvemos, se tornam graves pendências. E quantos de nós não estamos embaraçados em pendências? De problemas que eram pequenininhos lá atrás, que nós não resolvemos e foram se tornando cada vez maiores e agora se tornarem solúveis. E essas ervas daninhas, gente, na nossa vida cristã, representa a falta de perdão. A raiz que cresce e contamina. Representa o orgulho e a vaidade espiritual. Porque tiram a simplicidade do amor, a simplicidade do evangelho. E também, gente, a negligência na vida de oração. Porque a vida espiritual, ela vai murchando. E distrações excessivas, né? Como eu falei para vocês aí no vídeo que eu postei no meu feed. Que é um tempo gasto com o mundo. Isso sufoca a nossa devoção, porque você não tem tempo. E até mesmo amizades tóxicas. A Bíblia diz que as más conversações, as más companhias, elas corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. E até mesmo, gente, os desejos carnais não tratados. Porque eles se tornam plantas fortes que sufocam o fruto do Espírito. Você vê como isso é sério? Tá, Luciane, mas como é que eu faço para poder arrancar essas ervas daninhas? Gente, oração e vigilância constante. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, leia. Identificar cedo o que está crescendo fora do lugar é importantíssimo, é de suma importância. E também confissão e arrependimento. Na medida que você já identificou, confesse diante de Deus e se arrependa. 1 João capítulo 1, versículo 9. Nós não podemos permitir que o pecado ele ganhe raiz. E alimentar-se da palavra de Deus diariamente. Salmo 119, verso 11. Porque a palavra, gente, é a ferramenta que limpa o nosso coração. E perseverança em oração. Nós temos que regar a vinha com a comunhão e intimidade com Deus. Primeiro com Deus e também comunhão com pessoas sábias e discipulado com pessoas espirituais. Gente, comunhão com pessoas sábias e discipulado com pessoas espirituais ajuda a arrancar o que sozinhos nós não vemos. Eu ensino as pessoas nos meus cursos que todos nós temos um ponto cego e precisamos que alguém que é experiente, alguém que é sábio, alguém que é espiritual, que essa pessoa nos mostre. Porque assim, gente, como o agricultor, ele visita seu campo todos os dias, nós precisamos visitar o nosso coração constantemente. Então pergunte-se, eu trabalho muito com perguntas, quais ervas daninhas têm crescido no seu jardim? O que tem crescido no meu jardim? O que tem sufocado, gente, o meu amor por Deus? Será que eu estou permitindo que as pequenas raposinhas,
os problemas pequenininhos, apague o meu fogo espiritual. Porque as ervas daninhas, gente, de Cantares de Salomão, são metáforas para tudo aquilo que pode diminuir a intensidade do nosso amor por Cristo. Ouçam isso. Pequenas concessões tornam-se, gente, grandes destruições se não forem tratadas. Mas quando nós cuidamos da nossa vinha com vigilância, com oração e com a palavra de Deus diariamente, o jardim floresce em amor e comunhão verdadeira, sólida. Entendeu? É sobre isso. Que palavra, gente. Que palavra. Que o Senhor Deus nos abençoe nesse dia e nos dê discernimento, sabedoria, para que possamos não deixar nem as raposas, nem as raposinhas e nem as ervas daninhas destruírem a nossa vinha.